Opa, galera, o que a gente tem aqui? Tem. Vamos ler o que a gente tem de exercício. Um ciclista percorre 200 quilômetros em 2 dias, se rodar 4 horas por dia. Opa, Era, o que a gente tem aqui? Opa, nós temos grandezas e temos 3 grandezas. Distância em quilômetro, número de dias e número de horas dia. Em quantos dias esse ciclista percorrerá 500 quilômetros se rodar 5 horas por dia? Opa, envolve grandezas, são 3 grandezas. A maneira de resolver esse tipo de exercício, claro que você pode trabalhar com outras, mas é montar um esquema, que é uma regra de 3. E nesse caso é uma regra de 3 compostas, porque envolve 3 grandezas, 3 ou mais grandezas, regra de 3 composta. E aí você monta uma tabela, que não necessariamente vai desenhar uma tabela, né, que é importante para você interpretar os dados, jogar nessa tabela e a partir da tabela resolver o problema. Como envolve grandeza, regra de 3, nós precisamos estudar aquela questão de proporcionalidade inversa e diretamente proporcionais. Então o que a gente tem aqui? Aí você monta um esquema. Olha, eu tenho aqui uma distância que vai estar em quilômetro. Cada um monta aí da sua maneira. É bom, é interessante fazer isto para você não se perder. Você tem aqui número de dias, vai abreviar mesmo. E tem aqui número de horas dia. Vou abreviar, número de horas dia. Já sei que aqui é número de horas dias. Né? Uma forma de eu expressar, deixar escrito, deixar aqui, né, como uma maneira de não esquecer. Aí eu volto a ler o problema. Então eu li o problema, já sei que está envolvendo aí, né, estão envolvidas 3 grandezas que eu vou resolver por regra de 3 composta. Aí você vem aqui e você monta os dados do exercício. Então você tem ali 200 quilômetros serão percorridos em 2 dias, tá aqui, né? Se esse ciclista for fazer 4 horas por dia. Ok, montei aqui, olha, grandeza embaixo de grandeza. Agora, em quantos dias? Opa, ele está perguntando o número de dias, que vamos chamar de X. A gente quer saber aqui quem é esse X, que vai ser número de dias. Tá? Esse ciclista percorrerá 500 quilômetros, aumentou aqui, né, a quilometragem, se ele percorrer por dia 5 horas. Então nós temos aqui uma regra de 3 composta, são 3 grandezas, montada aqui essa tabela, não é um algoritmo ainda não, uma forma para a gente, né, estruturar os dados e não ficar toda hora voltando para o exercício, para a leitura. Tá ok? E aí, o que você vai fazer agora para você estudar essa questão de se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Olha, como sempre eu faço, eu vou expressar a minha seta, eu vou desenhar o gráfico aqui, que é uma seta, que está no sentido para baixo, e aqui na grandeza que eu estou determinando alguém. Eu faço isso. Eu acho melhor. Mas, quero começar aqui, quero começar aqui, depois colocar aqui. Ok, não tem problema. Eu vou fazer por aqui. Aí você escolhe a melhor. Só que agora você tem 3 grandezas, em outros problemas eram duas, né? Só acabou. Mas eu preciso estudar, preciso saber se essas grandezas são diretamente, mas de 2 em 2. Eu não vou fazer de 3, eu não vou conseguir ficar fazendo de 3 aqui, demora muito para você pensar nisto. Então, de 2 em 2. Então é o seguinte, como aqui está no vídeo, eu não posso tapar essa daqui, vou fazer essas duas primeiras. Não tem ordem, tá? Qualquer ordem. Eu vou fazer essas duas. Para eu fazer essas duas, eu vou colocar aqui um número único que eu vou analisar nessas duas linhas quando eu for trabalhar aqui. Como eu não posso tapar, não vou apagar, eu vou dar um número único aqui. Então aqui, supondo o número de horas dia 3. Então eu faço o seguinte, vamos fazer o seguinte. Esse ciclista vai percorrer 200 quilômetros em 2 dias, fazendo isto em horas, 3 horas por dia. Ok.
Aqui aumentou o número de quilômetro, a distância, para percorrer o mesmo, quer dizer, para percorrer essa distância em 3 horas, qual será o quantos serão os dias? Olha, se aumentou a distância, permaneceu aqui quando a gente analisou, permaneceu aqui o número de horas dias. O que que vai acontecer com o número de dias? Vai ter que aumentar, certo? Então, se eu percorri 200 quilômetros em 2 dias, fazendo 3 horas por dia, para eu percorrer 500, eu vou ter que ter mais dias analisando a mesma quantidade de horas. Veja, eu não vim para cá para analisar isso aqui, nem posso. Ok? Então, essas duas setas têm o mesmo sentido. Agora, eu vou mudar de cor e vou colocar aqui uma outra cor. Vamos colocar um branco. Agora, esquece isso aqui, tá? Isso aqui esquece, ok? Vamos analisar agora essas duas. Para analisar essas duas grandezas, eu vou dar um único número aqui. Vamos dizer que aqui é 100. Um único número, o número que você quiser, tá? Aqui também seria 2, 3. Tenta fazer diferente do que está aqui, mas pode ser um deles. E aí, eu não posso tapar aqui, não vou tapar, não vou tirar, eu vou esquecer esses dados aqui, vou analisar aqui. Então é assim, ó, 100 quilômetros vão ser percorridos em 2 dias se esse ciclista, né, for fazer 4 horas por dia. Esses mesmos 100 quilômetros serão percorridos por esse ciclista, aumentando o número de horas por dia para percorrer esses mesmos 100 quilômetros. Veja, aumentou o número de horas por dia. Permaneceu aqui a mesma distância que eu analisei em cima. Aqui aumentou. O que que vai acontecer aqui? Vai diminuir. Então essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. As setas têm sentidos contrários. Então essas duas são grandezas diretamente proporcionais, as setas têm o mesmo sentido. Essas duas aqui são grandezas inversamente proporcionais. Olha lá, as setas têm sentidos contrários. Importância da seta é que você não precisa voltar mais para ler o problema. A partir daqui você vai resolver o problema. Perfeito? Depois retoma aqui, vê por que apareceu 3, coloquei o 100 e foi analisado dessa maneira. Ok? E agora na hora de resolver, o que que eu faço já que eu tenho 3 grandezas? Eu faço assim, tá? Olha lá, no sentido da seta, eu vou montar aqui minha igualdade, tá? No sentido da seta, 2 sobre x igual. Aí vou pegar o produto das outras duas razões. Na ordem que você quiser. Vou colocar aqui desse para cá, mas poderia ser ao contrário, tanto faz. Então, ou seja, pegar a primeira distância, depois número de horas, dias, ou fazer ao contrário. Então, eu vou fazer aqui, olha, pegando o mesmo sentido da seta, 200 sobre 500, e aí é um produto das outras duas. Ou seja, eu peguei essa grandeza, coloquei aqui, que é o x que eu quero, e do outro lado vai ficar o produto das outras duas grandezas. Exatamente pegar no sentido da seta. Mas eu poderia multiplicar essas duas igual a esta, ou multiplicar essas duas igual a esta grandeza? Poderia. Está no mesmo, porque vai ser produto e igualdade. Então não tem problema se você fizer, vou fazer daquele jeito. Tá bom? Eu prefiro assim, deixo aqui do lado de cá o produto das outras duas que eu já conheço as grandezas, já conheço todos os elementos. E aí vou praticar a nossa simplificação, que é muito importante, ó, fração. Olha, se eu dividir por 100 aqui, eu estou eliminando esses dois zeros. Aqui eu tenho 5 e 5. Neste caso eu posso simplificar, beleza, ó, 5 por 5 é 1 e o 5 por 5 é 1. Ou seja, aqui é produto, eu posso fazer isto. Também eu posso fazer aqui a simplificação ou aqui, tanto faz. Tá? Tanto faz, tanto fez. Então eu vou simplificar aqui, ó. Aqui por 2 dá 1 e aqui por 2 dá 1. Mas poderia ser esses dois, tá ok? Para deixar aqui melhor para você, não vou fazer direto. Então o que que vai ficar aqui, ó? Deste lado aqui ficou 1 sobre x
E deste outro lado da igualdade, ó, aqui é 1 e 1 vezes 1 é 1, e aqui embaixo vai ficar 1 vezes 4 é 4. Claro que você não precisa fazer o que eu acabei de fazer, já pode ir direto. Então, x, porque x vezes 1, e 1 vezes 4 é 4. Portanto, serão necessários 4 dias para fazer o percurso de 500 quilômetros, tá? Percorrendo 5 horas por dia. Perfeito? Então, os cálculos aqui são fáceis, você pode fazer de outro jeito. A análise aqui tem outras maneiras, mas eu acho ainda a maneira mais simples é esta das setas, de montar o esquema, que é uma tabelinha, grandeza embaixo de grandeza, analisar as grandezas duas a duas, sempre em relação àquela que você desconhece alguém, e aí montar o algoritmo, que é a igualdade entre duas razões, no caso ela ainda tem o produto. Então, aquele abraço e foco nos estudos.